Estão me ouvindo? Sim, Dani. Sim. Ai, desculpa, caiu tudo aqui. Tá. Eu vou compartilhar de novo a tela. Só me falem até aqui, vocês estão entendendo a lógica? Sim. Sim, você, Ana, que perguntou Sim. sobre o estoque. Então, Sim. vou compartilhar de novo aqui. Então, o que acontece? Quando eu tenho um controle já do que eu gasto e eu transformo essa informação em percentual, eu posso pagar a mais para o meu profissional e ele fazer a compra do material dele. Como eu também posso, eu não fiz essa opção, eu continuei comprando, então eu pagava a mais, os 54%, vou usar o exemplo da manicure e vale para qualquer serviço, tá bom? Então, como que era a relação? 50% meu, 50% seu, e eu dava todo o material. Meninas, eu vou fazer uma média de quanto eu gasto de material em unha. Ah, eu gasto em média 4% de material. Um mês é 3, outro mês é 4,20, tá? A média é 4. Eu vou pagar agora 54% de comissão. Vocês querem comprar o material de vocês? Só pode usar essa e essa marca. Ok? Ou eu posso continuar comprando para facilitar, porque eu faço um pedido só, e elas me entregavam um pedido que o nosso já era tudo via WhatsApp, então não tinha papel, né, mas tinha, vamos dizer assim, a comprovação do pedido via WhatsApp, individualmente, dizendo, esse mês eu quero 3 acetonas, tanto de esmalte, tanto de não sei o quê, tanto de não sei o quê. Quando eu lançava o desconto em folha desse material, no documento que vai para ela assinar de receita, vem quantos por cento ela gastou. Então, olha o que acontecia. Num primeiro momento, todo mundo passou a pedir pouco material, com medo de ultrapassar, e eu falava assim, mas você pedia sempre 4 acetonas, você vai conseguir trabalhar com 2? Vou sim. Por quê? Porque inconscientemente, para a pessoa, sai do bolso. Quer dizer, ela está recebendo a mais para pagar o material. Só que, ao mesmo tempo, ela entende que é ela que está pagando. Então, assim, no começo, a gente trabalhou bastante essa relação de não, você não está pagando, porque você estaria pagando se você passasse a receber menos de 50%, você concorda? Você já recebia 50%. Se você vai gastar 4% de material, você não está pagando material, a relação está igual. Só que o que muda? Muda a consciência do uso. Então, as pessoas passaram a ter uma consciência diferente do uso do material. Então, passaram a pedir exatamente o que precisavam. Acontecia, às vezes, assim, uma colega falar para outra, né? Eu sempre trabalhei com os kits individuais, não sei se vocês lembram disso, mas acontecia muito assim. Vou pedir óleo de cravo, por exemplo, óleo secante. Uma falava para a outra, vê se tem lá no meu armário. A pessoa nem se dignava a subir para ver se tinha. Por quê? Porque ela podia pedir material, que o material era pago pela casa, concorda? No momento em que eu coloquei a responsabilidade para ela e disse assim, agora eu vou te pagar 4% a mais, e a responsabilidade de pedido, de tudo é seu, inclusive se houver desperdício, você pode pedir até 10% a mais de material, vai vir descontado 10%. Porque 4, eu já provei para você que é suficiente, você não precisa de mais de 4% para comprar. Então, até 4 não muda nada o jogo. Só que o que passou a acontecer dos 3 anos para cá, mesmo a gente já tendo, né, um uso eficiente de material, ele ficou ainda mais eficiente, e eu conquistei uma coisa que foi muito bacana nessa transição, que foi a limpeza do local. Sabe por quê? Quando a pessoa quando incutiu essa ideia de que ela paga o material, eu passei a não ter uma lixa caída no chão. Sabe, assim, de cair, de uma toalha descartável. Então, assim, isso mudou, inclusive, a dinâmica da limpeza. Para vocês entenderem, mais a Ana, que fez a pergunta do estoque, né? Como é importante mudar a consciência. Então, assim,
para efeito de balanço, para mim não mudou absolutamente nada, entende? Só que para a cabeça do profissional foi, eu estou pagando o material agora. E isso virou todo o jogo. Então, a gente conquistou ainda mais uma equipe consciente, a gente conquistou mais organização e limpeza, porque daí também era assim, você recebia o seu kit, ninguém mais esquecia em lugar nenhum, todo mundo guardava no seu armário de fato, isso já de fato já acontecia um pouco, mas assim, ficou muito mais interessante essa relação de controle de estoque. Então, quando a gente tem essa informação aqui que eu passei dessa tela compartilhada para vocês, e você faz esse histórico, eu vou dizer para vocês assim, o mínimo que seria bacana trabalhar são 6 meses de histórico, menos que isso a gente pode pegar um número, porque assim, sempre vai ter um mês que você vai gastar mais e um mês que você vai gastar menos, concorda? Quem trabalha com cabelo, com unha, às vezes faz uma compra grande de esmalte, no outro mês não compra nada. Compram determinadas tinturas, OX, alguma coisa, e o outro mês não tem tanta saída. Então, depende também um pouco do clima, do tempo, se tem... E aí tem uma outra informação importante. Como eu sempre trabalhei com kit individual, quem está de férias não faz pedido. Quando você não tem a individualidade disso, você continua comprando a mesma quantidade de material e não tem gente lá. Por isso é que existe uma perda de estoque, um desperdício muito eminente. Então, assim, você não precisa fazer o profissional pagar. Eu não fiz o meu profissional pagar, mas eu inverti, né, fiz uma lógica reversa, que ele teve a impressão de que é ele que paga. Só dele ter essa impressão, acabou e deu tudo certinho. Assim, continuou tudo, já era um bom uso, melhorou mais ainda. Tá? Ana, você que fez a... Vou descompartilhar a tela aqui. Oi, Karina. Você que fez a pergunta do estoque, e você e a Tati que estão desde o comecinho, isso ficou claro agora para você? Oi, Dani, ficou sim, ficou claro para mim. Você entende como você pode trabalhar agora? Sim, entendo. Sim. Referente também aos produtos, tanto de cabelo e referente também aos produtos de depilação. Qualquer produto, desde que você tenha o seu faturamento lá, como eu te mostrei na tela, e você tenha quanto você gasta de material em relação ao serviço prestado, só que você precisa ter, como eu te falei, pelo menos uns 6 anotação. Meses, para que a gente possa trabalhar dentro de uma realidade. Senão, se você falar, lembra que em administração, eu sempre falava para vocês, a gente não acha nada. Em administração, a gente não acha nada. Ou a gente lê e vê lá o que está acontecendo, e a partir de um relatório a gente tira, né, uma interpretação, né? E isso é administrar. Administrar não é achar, eu acho que eu vou fazer uma promoção, eu acho que eu devo aumentar o preço, eu acho que... A gente não acha nada, a gente lê o que está num documento que é o histórico da nossa empresa. Por isso que é importante você fazer o demonstrativo de resultado, ter ele pelo menos... Se você for fazer uma mudança desse tipo, onde você vai dizer para o seu profissional, eu vou te pagar mais e você vai pagar o material, você precisa ter essa referência, tá bom? Tá, e inclusive eu posso estar fazendo isso todo fechamento de caixa, né? Que aí eu consigo, pelo menos, os trabalhos que são feitos assim, através dessa anotação, o que foi feito de depilação. Você tem que fazer o demonstrativo, ele é um documento mensal. Como eu te mostrei aqui, vou te compartilhar de novo para quem não lembra dessa informação aqui. Peraí. Compartilhamento de tela. Então, ó, esse é um demonstrativo. Deixa eu subir aqui. Sim. Tá? Ele é mensal, ele é um mês inteiro de trabalho. Então, quando eu termino um mês, nós estamos em junho, e em julho eu vou fazer o demonstrativo de junho, porque eu preciso esperar o mês acabar para saber quantos atendimentos eu fiz em cada área e quanto eu faturei no total. Quando eu preencho tudo isso, né, eu tenho os faturamentos, as quantidades, meu ticket médio, aí eu tenho quanto que eu paguei para
todos os meus... Porque o que é um demonstrativo de resultado? É tudo que entrou menos tudo que saiu, o quanto sobra. Os serviços, sim. De tudo, sim, de tudo que aconteceu ali dentro. Aí lá você vai ter a somatória de todos os profissionais que você pagou, os percentuais, fundo de garantia, INSS, recepção, enfim, tudo que você tem a realidade da sua empresa. Tem que estar ali os custos, né? Quais são os outros custos? Os materiais que a gente gasta. Material de limpeza, por exemplo. Material de limpeza, eu nesse mês gastei 0,5% de material. Material de limpeza é muito raro mudar. Eu acho que eu já falei isso em aula para vocês e eu vou sempre relembrar o que eu sempre falei em aula. Não tem como ter alteração de material de limpeza se o lugar não aumenta de tamanho, né? O que é o custo variável? O custo variável é o que eu tenho. Eu atendi mais, então vai sair mais café. Eu atendi mais, provavelmente vou gastar mais papel higiênico, mais água, mais luz. Ele é um custo que vai variar de acordo com o número de atendimentos que eu fizer, certo? Agora, sim, limpeza, via de regra, você tem um imóvel de 100 metros, de 20 metros, de 500 metros. Por que vai ter uma variação grande? Então, se você tem um demonstrativo de resultado, ele vai te mostrar todas essas informações, que de um mês para o outro, por exemplo, eu não posso ter no mês 0,5% e ter um mês que seja 3%. Eu posso ter 0,5% no mês e posso ter 0,7% no outro. Isso é aceitável. Se tiver muito mais, você tem que chamar a pessoa da limpeza e falar: o que aconteceu esse mês que gastou mais de material? Jogou fora? Desperdício. Alguma coisa aconteceu. Pode acontecer? Pode. Olha, quebrei 2, não sei o que, tive que repor. Veio uma criança aqui, quebrou alguma coisa da limpeza e a gente... Aí tem que ter uma justificativa. Fora isso, não existe, tá? Aí eu tenho aqui os impostos, que é tudo que a gente paga de imposto, contador, sim, enfim... O que você paga de tarifa bancária, que não pode estar, tem que estar discriminado sempre dentro do balanço. Tudo que você investiu naquele mês, que não são coisas mensais ou diárias, ou contas que vão acabar, por exemplo, né? O que você gasta de propaganda, de investimento em divulgação, e aqui é o meu lucro bruto, que a gente chama, que é o lucro sem a divisão ainda de Prolabore. O meu próximo assunto vai ser falar do Prolabore, então já vou entrar nele já. Aqui é a divisão de Prolabore, então, dos quase 25 mil que sobraram, quanto que eu gastei em Prolabore, em função, o que é o uso de função? Também é importante fazer. A função é assim, uma das perguntas que me fizeram era como estipular o Prolabore, né? Qual que é o Prolabore saudável ou bacana para quem é dono da empresa? Primeiro que você tem que conseguir pagar, né? Tem que ter caixa para pagar. Se eu tirar aqui essa função, porque a função é assim, vocês lembram que eu era dona, mas eu também era recepcionista? Lembram dessa informação? Então, eu recebo como dona, mas eu recebo como recepcionista. Por quê? E eu coloco isso dentro de função. É claro que não com todos os encargos de uma recepcionista CLT, por exemplo. Mas, por exemplo, eu trabalhar 2 dias por semana, eu recebia mais R$1.000, minha sócia mais 1.000. Porque se a gente não quisesse trabalhar, ou se eu faltasse, ou se eu tivesse de férias, eu não recebo esse valor, porque eu não estou trabalhando nessa função. Então, você é dona, por exemplo, e é cabeleireira, você tem que ter um Prolabore, mas você tem que ter os dividendos, o percentual que um cabeleireiro receberia por aquele serviço. São coisas diferentes, tá? Que a gente tem que receber. E por quê? Porque se eu não exercer essa função, alguém tem que exercer, não tem? Então, se eu não colocar aqui, é um balanço maquiado. Não adianta, por exemplo, nesse resumo, o meu lucro líquido foi de 10 mil nesse mês, tá? Só que se eu não coloco essa informação e eu precisar, porque ninguém trabalha de graça, se eu não trabalhar na recepção, eu teria que pagar alguém. Então, vamos imaginar que não existisse aqui esse valor, né? Ou se ele fosse zerado, me sobraria 12, mas é um valor mentiroso, entre aspas, entende? Por exemplo, eu pago ou para mim ou para alguém, o que se faz de trabalho administrativo. Porque isso não faz parte do Prolabore, entende?
Então, já respondendo a dúvida, como a aula vai ficar gravada, para estipular um prolabore, eu diria que aqui a gente tinha caixa para pagar um pouco a mais, mas os prolabores, eles normalmente têm que ficar entre 8% e 11%, dentro do que você fatura. Então, se você vai construir um demonstrativo de resultado e ele não consegue nem chegar em 8%, né? E até 11%, 12%, assim, é sadio, porque tem que ter saldo líquido de sobra, tem que fazer caixa. Então, o que significa? Que depois de distribuídos os prolabores, e vamos imaginar que você receba um prolabore de 5 e tenha a sua função seja administrativa, mas se for de cabeleireiro, ela vai estar distribuída lá em cima no valor pago para o cabeleireiro, tá certo? Depois de distribuído, sobrou esse dinheiro. Esse dinheiro vai para uma conta que fica lá, no final de cada ano, cada mês sobrou 10 mil, por exemplo, então sobrou 120 mil no ano. Desses 120 mil, se divide uma parte e outra parte fica em caixa para o que você vai reinvestir no seu negócio todo ano, né? Todo ano pode ter um vazamento, você pode ter que trocar o mobiliário, enfim, podem acontecer coisas desse tipo. Então, a resposta para o prolabore, que a gente viu aqui, é exatamente essa, é que ele tem que variar entre 8% e 11% para que seja sadio essa distribuição depois, tá bom? Aninha, com relação ao estoque, tudo bem? Tudo bem, agora eu entendi. Questão de eu falar no fechamento é porque, assim, em todo mês agora eu vou verificar isso, né? E referente ao fechamento do dia, eu vejo os serviços e vou acompanhando. Eu cheguei a fazer por um tempo, aí depois você começa a trabalhar, fazer tanta coisa, mas através disso eu consegui ver muito resultado. Assim, às vezes, a não fazer o controle, a gente paga um preço muito alto de gastar muito, ou de você não ter nem a chance de sobrar, porque você não consegue enxergar que existe sobra, tá? Então, Sim. É importante fazer esse controle. Tati, Karina, tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Problema aqui técnico para entrar, por isso que eu cheguei atrasada. Tem Desculpa. Problema. Tatinha, imagina. Tudo bem também? Tudo bem, Dani. Assim, na verdade, eu não sou muito boa com Excel, e essas planilhas é um pouco mais difícil para eu conseguir fazer. Você tem essas planilhas, você consegue enviar para a gente poder ir alimentando? Depois eu envio alguma coisa no grupo. É que o que acontece, Tati, e isso é uma coisa para a gente ir conversando nas aulas. Eu estou fazendo esse grupo experimental, só que assim, eu não quero passar material para quem não participa da aula, e hoje o nosso único grupo é o grupo de WhatsApp. Então, eu vou esperar um pouco para dividir material, por quê? Porque, conforme eu falei, eu quero um grupo experimental, mas eu quero participação das pessoas no sentido de terem um aproveitamento. Hoje é só para aluno e ex-aluno, pode ser que depois eu abra para pessoas que nunca tiveram contato, mas que essas pessoas sejam, por exemplo, pagantes. Por quê? Porque existe uma valorização diferente do trabalho, entende? Então, assim, da mesma forma que vocês estão investindo o tempo de vocês para estudar, eu também é um estudo para mim, eu não estou perdendo 1 hora ou 2 horas da minha vida, eu estou investindo em também trocar informação e aprender. Só que para isso eu preciso ter um grupo mais, né, que se prontifique. Então, por exemplo, claro, hoje é nosso primeiro dia de encontro, então vão acontecer N coisas, às vezes a pessoa não programou, esqueceu, não existe ainda uma frequência, eu quero fazer a cada 15 dias, depois se ficar muito pouco a gente pode fazer toda semana, né, a gente tem que ver, mas eu vou esperar um pouco para a liberação de material, porque na teoria, vocês sendo todos ex-alunos, todo mundo teve acesso a esse material em algum momento, tá? Karina, pode falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a gente tem esse material no e-mail na época do curso. Isso, muito provavelmente vocês devem ter. Na época, eu acho que a gente tem até um material bem completo da época do curso, justamente sobre essas planilhas. Sim. Era isso. Assim, e como tem gente de diferentes turmas, eu não sei, mas eu tenho esse material desde o começo. Então, assim, depois, Tati, qualquer coisa você me fala no privado e qualquer coisa eu te mando, tá bom? Mas vamos ver como é que vai o andar do grupo por agora.
Tudo bem com relação ao Eu estoque? vou dar uma procurada no meu e-mail. Tá, tudo bem com relação ao tem lá. estoque e com relação ao Prolabore? Tudo bem. Tá. Eu vou falar Sim, agora tudo também bem. um outro assunto que foi colocado, que foi sobre a contratação de freelancer para recepção. Ana, você está aí? Acho que foi com você também. Foi mesmo. Eu. Tá. Ai, isso mesmo, Dani. Deixa eu descompartilhar aqui a tela para eu ver vocês maiores. Tá Bom, bom. o que acontece quando a gente está falando de contratação de recepção, né? É um cargo que não pode ser MEI, tá? É um cargo que tem que ser CLT, porque ele exige uma frequência, né? Então, a pessoa precisa ter frequência no local, é semanal, enfim, não importa se ela vai uma vez por semana, se ela vai duas, se ela vai três, mas é um trabalho que você precisa da hora que você abre, a hora que você fecha, né? Então, é uma exigência do governo, né, trabalhista, que seja CLT. É possível contratar uma vez só por semana? Sim. Como que eu sei que isso não vou ter nenhum problema? Quem vai dizer isso é o documento do sindicato daquela categoria. Então, para salões de beleza, existe um sindicato, o Sindibeleza, o Pró-Beleza, depende de qual sindicato a sua empresa está afiliada, né? Se faz essa filiação ou não. E nessa cartilha, né, nessa convenção trabalhista, vem escrito se é permitido trabalhos com tempo reduzido. Normalmente, tá, as convenções coletivas falam em pelo menos 25% das horas, então dariam 25 horas de trabalho. Então, se você contratar um dia que dá 8 horas, talvez o sindicato se oponha. Então, o seu contador, ele também vai ser fonte de fazer esse trâmite junto com o sindicato. Então, pode ser que um dia ele não permita, talvez 2 por semana. Então, assim, mas é hiper possível, só que o que você tem que ficar mais atento no treinamento dessa pessoa, se ela for trabalhar um dia só por semana, os pagamentos são, tudo é proporcional, a condição é proporcional, ela recebe tudo proporcional. O que você vai ter que ver, de acordo com a legislação vigente, é se vale a pena contratá-la como mensalista ou como horista. O que vale mais a pena com o seu contador, porque é ele que vai definir quais os custos de cada contratação. O que vai interferir um pouco nisso também são as férias, porque as férias do horista é diferente das férias do mensalista, tá? Porque o que a CLT entende? Que se a pessoa já trabalha há pouco tempo, ela não tem, por exemplo, o direito, se ela trabalha 2 vezes por semana, a 30 dias de férias. Sempre que ela tirar férias, as férias vão ter uma proporcionalidade. Então, quando você fizer essa contratação desse freelancer, no caso que a Ana me perguntou, quando a gente chama free, você pode fazer sem a CLT? Claro que pode também, mas a gente está falando aqui de situações onde a gente obedece à legislação, tá? Onde a gente quer, no mínimo, minimizar qualquer risco de ação trabalhista com vocês. Aí, Ana, você que foi a pessoa que fez a pergunta, você quer colocar alguma outra informação aqui? É exatamente por isso, porque eu já sofri uma ação trabalhista, né? E é ruim, é péssimo. E então corrigir tudo isso. Então, por isso que eu gostaria de saber